Você costuma deitar na cama e conseguir dormir imediatamente? Ou você é do tipo de pessoa que deita e fica lá um tempão, de um lado para o outro, aí pega o celular e fica pensando em mil coisas antes de realmente conseguir dormir? Segunda pergunta: você costuma ficar acordando no meio da noite? E a terceira pergunta é: você costuma acordar cansado ou você costuma acordar disposto para começar um dia de estudos produtivo? E a última pergunta é: durante os seus estudos para o Enem, é comum que você se sinta sonolento? Já aconteceu com você isso? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, fica por aqui, porque o seu sono pode estar afetando a sua memorização. E vamos entender como é esse processo. Eu vou abordar de uma forma bem breve, tendo em vista que as nossas lives elas têm um propósito bastante prático, que vocês tenham ferramentas que facilitem o processo de estudo e façam com que vocês consigam também, em consequência, alcançar a aprovação no Enem, tá? Então, por isso eu sempre recomendo papel e caneta na mão sempre, para que você anote as estratégias e comece a implementá-las a partir de agora e você consiga ter uma boa memorização dos seus conteúdos que você vem estudando. Porque não adianta de nada a gente estudar muito e a gente memorizar pouco. A gente precisa ter um estudo com produtividade. E ter produtividade significa observar uma série de circunstâncias que estão envolvidas no funcionamento do nosso cérebro para que a gente consiga memorizar esse conteúdo complexo, que é o conteúdo do Enem, esse conteúdo que é vasto, é muita coisa para memorizar. E a gente vai precisar, para alcançar esse objetivo, observar uma série de fatores. E o sono é um desses fatores que a gente precisa observar para que a gente consiga garantir a memorização dos conteúdos. E por que isso? Isso acontece justamente porque durante o nosso período de vigília, enquanto nós estamos acordados, nós memorizamos uma série de coisas. Mas nós memorizamos em um local de curto prazo. A gente não memoriza já em um local de longo prazo, nem de médio prazo, que são nas regiões corticais. A gente tem vários estímulos durante o nosso dia, a gente vê várias coisas. E durante a noite, o que acontece? Essas memórias de curto prazo, elas são processadas e elas são transferidas para regiões de longo prazo. Nessa perspectiva, se não há sono, não há memorização. Por isso que eu escolhi fazer uma live exclusivamente sobre esse tema. O sono da pessoa que vai aprovar no Enem precisa ser um sono de qualidade. Não foi só uma vez que eu recebi na clínica pessoas com a seguinte demanda: Roberta, eu queria que você me ajudasse em uma coisa. Eu queria que você me ajudasse a ter um planejamento de estudos no qual eu conseguisse dormir apenas 4 horas por dia, porque assim eu teria mais tempo disponível no meu dia para dedicar aos estudos. E a minha resposta foi: se você dormir apenas 4 horas por dia, se você não dormir o suficiente, você simplesmente não vai memorizar o conteúdo. Você simplesmente não vai ter atenção concentrada durante o seu estudo e você não vai ter qualidade de vida. Por quê? O sono, e é uma coisa que é importante a gente sempre ter isso em vista dentro do nosso planejamento, ele vai afetar não só a memorização, ele vai afetar todos esses fatores que eu falei e vai afetar também alguns hormônios do nosso organismo, em consequência, vai afetar o humor, vai afetar também apetite, vai afetar uma série de coisas. Se eu for mencionar aqui, é praticamente todo o organismo, porque o nosso organismo, ele é todo cíclico. Se você observar o funcionamento dos órgãos e das células, eles são cíclicos. E o nosso sono também é cíclico. A gente funciona bem assim. E quando a gente desregula o nosso ciclo de sono, a gente desregula todo o resto. Então, a gente acaba não tendo uma boa qualidade de vida, a gente acaba também não tendo uma boa memorização, motivação para o estudo já era, disposição já era também. Então, sono tem que ser prioridade. E dormir pouco para estudar mais não funciona. A gente tem que dormir bem para estudar bem e ter bom rendimento e boa memorização.
ok? Então, voltando à ideia da memorização atrelada ao sono. Durante a noite, nós transferimos essas memórias de um local de curto prazo, que fica ali no nosso hipocampo, para essas regiões de longo prazo, que são as regiões corticais. Isso acontece durante a noite, tá? Então, se a gente não dorme, a gente não tem uma boa memorização. Tranquilo? Inclusive, eu vou trazer aqui algumas estratégias para que vocês consigam estabelecer um bom sono e também para que vocês utilizem esse sono como um fator de potencialização dessa sua memorização, porque isso abrange tanto as estratégias de higiene do sono. Qual vai ser o propósito das estratégias de higiene do sono, que vai ser o primeiro momento da nossa live de hoje? Fazer com que vocês tenham uma boa qualidade de sono, porque hoje estima-se que mais da metade da população mundial tem algum tipo de insônia crônica. E o interessante disso é que isso é identificado de forma clínica, contudo, quando são feitas as pesquisas entrevistando a própria pessoa sobre a percepção dela, se ela tem insônia ou não, muitas das pessoas não conseguem perceber conscientemente que tem uma insônia crônica e os prejuízos que são decorrentes disso. Então, é muita gente. E muitas dessas pessoas ficam maquiando com algumas substâncias, como a cafeína, como outras coisas, e não percebem. Ou então simplesmente se acostumam a viver assim, sempre cansadas, sempre indispostas, e acham que é um problema dela. Ah, eu tô sempre cansada, eu tô sempre disposta, eu não tenho atenção, não tenho concentração, eu não consigo seguir uma rotina de estudos, Roberta. Quantas e quantas vezes já aconteceu aqui na clínica de eu receber casos de pessoas com ansiedade, com dificuldade de organizar a rotina, e eu comecei pelo sono. A primeira coisa que eu regulei com essa pessoa foi o sono. Parece que foi uma cascata. O sono foi puxando as outras coisas e a coisa foi se alinhando de um jeito que a pessoa entrou no ritmo dela, tá? Lembrando que, do mesmo jeito que todo o nosso organismo é cíclico e o sono é o ciclo mor, digamos assim, que guia todos esses outros ciclos, nosso comportamento também, se a gente direciona dentro do nosso planejamento de uma forma que se torne um ciclo, um ritmo, com um horário estabelecido, com rotina, ele mais facilmente se transformará num hábito e você vai conseguir manter ele com mais facilidade do que se for uma coisa desregulada. A disciplina vai ser mais fácil quando há um ritmo, um hábito a seguir, com um horário definido, do que quando é algo aleatório. Estratégias de higiene do sono. Eu vou trazer aqui algumas das coisas que são importantíssimas para que a gente consiga ter um sono de qualidade. A primeira das atitudes que a gente precisa ter para manter um sono de qualidade e aprovar, né, essa memorização através do sono, é manter um horário fixo de sono. Dormir e acordar em horários semelhantes sempre. Lembra que eu falei dos ritmos? Lembra que eu falei dos ciclos? Tem tudo a ver com isso. Você dormir e acordar em horários semelhantes sempre. Agora, não é dar qualquer horário. Não. Porque nós não somos totalmente flexíveis. Nós temos características que são da nossa espécie que a gente precisa respeitar para a gente estar bem. E uma delas é, nós somos animais diurnos. Nós não somos noturnos. A gente não troca a noite pelo dia tão facilmente sem ter prejuízos. Então, dorme à noite, fica acordado de dia. Ah, Roberta, mas eu rindo mais à noite porque... E a madrugada, porque não tem ninguém em casa, é silêncio e tudo mais. Ok, mas tem um limite, estuda até meia-noite, mas virar à noite, trocar o dia pela noite não é bom. Você pode achar que está rendendo bem nos estudos, só que é só uma percepção que você está tendo, porque você está tendo uma série de prejuízos na sua vida como um todo, inclusive em concentração, em rendimento e também em saúde, tá? Então, dorme à noite, acorda de dia, fica acordado durante o dia. No máximo, tira um cochilinho depois do almoço ou num horáriozinho da tarde, que esse cochilo não aconteça após o horário das 3 horas da tarde, porque já pode prejudicar o sono da noite, tá? E esse sono, inclusive, que se chama siesta, né? Ele também é vantajoso e existem vários estudos que demonstram que traz inúmeras vantagens para a saúde, para a concentração e tudo mais. Então, se você tem essa possibilidade de ter esse soninho após o almoço,
né? Desde que também tem outra controvérsia aí, que os nutricionistas dizem que não é bom comer após a refeição. Então, antes ou no horáriozinho da tarde, e você conseguir dormir e ficar bem, é ótimo também para concentração e para memorização. Vamos entrar no ritmo. Outra atitude que está dentro dessas estratégias de higiene do sono é praticar atividades físicas. Isso não só para o sono, mas para a vida como um todo, tá? Contudo, no que se refere ao sono, evitar a prática da atividade física muito tarde da noite, porque isso vai interferir no seu relaxamento e você conseguir dormir bem, tá? E dormir bem não significa só dormir a quantidade específica de horas, mas conseguir atingir os ciclos de sono, sono REM, sono NREM, de forma suficiente, de uma forma que você consiga ter meio que um restart ali no seu cérebro, que você consiga transferir as memórias, que você consiga degradar a adenosina que você acabou acumulando durante o seu dia e você acorde bem, renovada para um novo dia, de novas experiências, de novas memorizações, de atenção, de alerta, para que você tenha um bom desempenho durante os seus estudos, ok? E o tempo médio de sono de um adulto é de 7 a 8 horas por dia. Já de um adolescente, esse tempo é maior. É de 8 a 9 horas por dia. O adolescente tem uma necessidade de sono maior porque o cérebro dele ainda está em desenvolvimento. Ok? Então, vamos lá prosseguir com as estratégias de higiene do sono, para a nossa primeira etapa dessa live sobre aprovação no Enem. Evite a cafeína e evite a nicotina. É muito controversa a cafeína, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Contudo, o que eu recomendo? Evitar a cafeína à noite, porque vai prejudicar o seu sono, tá? A meia-vida da cafeína, ou seja, o tempo que o nosso organismo leva para retirar, para degradar metade da cafeína que a gente toma é de 6 horas. Então, digamos, se você toma cafeína, seu cafezinho, 7 horas da noite, você vai ter degradado a metade daquela quantidade de cafeína 1 hora da manhã. 1 hora da manhã já é para estar dormindo. E aí? Aí você pode forçar o sono e você pode ter um sono um pouco perturbado. Um sono que você fica acordando o tempo todo durante a noite. Ou que você deita para dormir e não consegue. Ou então aquele sono que você vira para um lado e para o outro. É como se você estivesse consciente de que está dormindo e você não relaxa completamente. Tá? Então, se tomar um cafezinho, tomar à noite. Eu sei que esse tempo frio, para quem ama café, pede bastante à noite. Só que tenta, talvez, substituir por um descafeinado, alguma coisa assim que não afete o teu sono mais tarde. Ok? Evitar ingerir bebidas alcoólicas, principalmente antes de deitar. Eu já ouvi várias pessoas falando o seguinte: vou tomar uma cervejinha, alguma coisa, para dormir, porque eu fico relaxado. Gente, você pode até ter a percepção de que você relaxa, contudo, o que acontece? O álcool, ele tem um efeito deletério sobre o sono REM. O sono REM é o sono que a gente sonha e é o sono também que a gente forma memórias. Então, você vai dormir e você não vai ter, né, esse sono, o sono REM de qualidade. Aí, o que vai acontecer? Você não vai memorizar bem e você vai acordar no outro dia como? Super cansado, você não vai ter cumprido todos os seus ciclos de sono e não vai ser suficiente, você vai ter um péssimo dia depois. E para recuperar é muito ruim. A gente, como eu falei, a gente não é 100% flexível, a gente precisa respeitar algumas coisas que são nossas, da nossa espécie, para que a gente consiga memorizar os conteúdos do Enem bem, para que a gente consiga ter atenção. Então, entender como o nosso cérebro funciona é crucial para que você tenha um planejamento de estudos que funcione. E o sono é um desses fatores que vai estar atrelado à sua boa qualidade de memorização. Então, bagunçar o sono também não vai ser uma coisa que a gente vai conseguir. Hoje eu bagunço meu sono e amanhã eu volto a dormir no meu horário normal. Não é assim. Os estudos têm demonstrado que quando a gente bagunça o nosso sono, a gente consegue regular ele aos poucos, noite após noite. E a cada noite a gente consegue regular cerca de 1 hora por vez.
Então, digamos, se você um dia foi dormir 5 horas da manhã, você vai conseguir regular o seu sono para dormir meia-noite, mais ou menos 5 noites depois. E aí? Esses 5 dias posteriores, como é que você vai estar de desempenho para os seus estudos? A gente não tem tempo a perder. A gente precisa fazer a coisa certa para que a nossa memorização aconteça e a gente caminhe no sentido de um bom rendimento nos estudos para a aprovação no Enem acontecer. Vamos prosseguir com a higiene do sono para que você tenha uma boa memorização durante os estudos para o Enem e garanta a sua aprovação. Evitar consumir muita comida ou líquido durante a noite, porque vai acabar atrapalhando o seu processo de sono ou a digestão, ou então, se você ingerir muito líquido, você pode ficar muito propenso a ir com muita regularidade ao banheiro durante a noite. E se você acorda, você interrompe os ciclos de sono. As pessoas que estudam sono, inclusive no mestrado que eu faço, tem o Instituto do Sono, que é referência, né, referência mundial de estudos sobre sono lá na UFRN. Eu não sou desse laboratório do sono, da cronobiologia. Só que por estar em contato com os colegas que também estudam isso, eu acabo sempre estudando bastante sobre sono e eu sou muito curiosa sobre isso. E uma coisa que é um clichêzinho dentro dessa área é o seguinte: você quer lembrar o que você sonha à noite? Tome muita água antes de dormir, porque você vai acordar várias vezes durante a noite e você vai acordar no meio do sono REM e vai lembrar do seu sonho, tá? Tem pessoas que também falam, né? E é uma curiosidade, só um parênteses aqui na fala sobre higiene do sono. Tem algumas pessoas que falam: ah, Roberta, eu durmo bem, só que eu não sonho. Muito provavelmente você sonha sim, porque nós temos estes 2 ciclos de sono e praticamente todas as noites a gente vai sonhar. A diferença é que em alguns dias a gente vai lembrar, em outros não. Geralmente a gente lembra quando a gente acorda no meio do sono REM, que é o sono do sonho. Quando a gente acorda no sono NREM, que não tem sonho, muito provavelmente a gente não vai lembrar, tá? Então, quando você acorda várias vezes durante a noite, você vai ter a sensação de que você sonhou muito ou de que você lembra dos seus sonhos. Sendo que, na realidade, você está sonhando dentro da normalidade, só que você está tendo a oportunidade de lembrar mais. Ok? Vamos prosseguir com a higiene do sono. Se possível, evite remédios que adiem ou perturbem o sono. Também é outro tema bastante polêmico, né? Que os medicamentos vinculados ao sono, a depender do medicamento, pode ser mais um sedativo do que um indutor de sono. Né? Alguns autores falam que não existe medicamento para induzir sono, existe sedativo. E o sedativo não induz um sono, um sono que seja igual ao sono natural, tá? Então, tentar evitar, buscar antes, se o seu sono está perturbado, tentar buscar utilizar estratégias de higiene do sono. E como segunda opção, buscar algum tratamento. Em primeira opção desse tratamento, algo mais leve, algo mais natural, e depois algum medicamento, caso for necessário, um medicamento que seja mais forte, tá? Mas tentar ao máximo evitar situações assim. Não tirar sonecas após as 3 da tarde, porque isso acaba afetando o seu sono da noite. Relaxar antes de se deitar. Nós vivemos hoje um contexto cultural totalmente atípico. A gente mudou tanto o mundo, nós humanos, que os autores de história, de geografia, já falam de um termo para essa nossa era geológica, que é o antropoceno. Antro, vamos entender a etimologia da palavra. Antro significa homem. Seno significa o quê? Período geológico. Nós vivemos num período geológico que nós mudamos tanto a Terra que a gente já passou de um período para o outro. E realmente é. Você olhar uma foto de satélite da Terra de alguns anos e hoje é muito diferente. A quantidade de luz artificial que a gente tem, a quantidade de mudanças que a gente fez no nosso ambiente. E o nosso sono é um processo natural? Nós temos um ciclo endógeno, nós temos, né? O nosso núcleo supraquiasmático principalmente. Contudo, o nosso sono também é regulado pelas pistas do ambiente. Um ambiente escuro, um ambiente que baixou a temperatura,
o tempo que a gente passou acordado, uma série de fatores que estão atrelados ao ambiente alteram a nossa percepção e como a gente vai reagir tendo sono ou não, dormindo bem ou não, tá? Então, aí tem, além disso, tem outros fatores. Tem o fator que a gente chama de jet lag social, que é o quê? Você está em um ambiente social e você é estimulado, você fica acordado. O comer, as telas no seu rosto. Então, tudo isso afeta o seu sono. O nosso sono, apesar de ser um processo natural, não é uma coisa que está 100% na nossa voluntariedade. Não é só dizer assim, eita, vou dormir, deitar e dormir. São poucas pessoas que são assim, tá? A gente precisa de toda uma preparação para conseguir entrar no processo de sono e ter um sono saudável. Então, o que eu recomendo para você, futuro fera Enem? Crie seu ritual do sono. Isso pode incluir várias atividades de relaxamento, como, por exemplo, toma um banho quente. Quando você toma um banho quente, você está ali reduzindo a temperatura, aliás, aumentando a temperatura do seu corpo e reduzindo a temperatura basal. Então, o que acontece? Você vai estar entrando num processo de relaxamento. Você também pode fazer o quê? Ficar com a luz mais amarela, né? Reduzir a luminosidade, deixar de usar celular, deixar de usar o tablet, as telas, tá? Pega um livro, entre em relaxamento, se permite fazer estratégias de relaxamento, respirar, fazer algo mais levezinho até você conseguir dormir, tá? Faz o seu ritual de sono. Tem pessoas que gostam de meditar, de escutar uma musiquinha mais levezinha, de ler um livro mais tranquilinho, ok? Faça o seu próprio ritual. Inclusive, dentro desse ritual, você pode incluir a sua ambientação de quarto, deixar o quarto escuro, deixar o quarto fresco e livre de aparelhos eletrônicos ou de iluminação. Tranquilo? Mais uma estratégia, já está se encaminhando para a finalização dessa primeira etapa da live, que é sobre higiene do sono. Outra estratégia que vai fazer com que o aluno, o futuro aprovado Enem, consiga ter um bom sono e, em consequência, uma boa memorização, boa atenção, bom rendimento durante o dia de estudo, é buscar ficar exposto à luz natural por pelo menos meia hora por dia. Gente, isso parece bobagem, mas a gente vive num modo de vida tão diferente do nosso natural que às vezes acontece da gente passar o dia todo dentro de casa e não ver o céu. Quem aqui já aconteceu isso? Eu de vez em quando me pegava, principalmente no período de pandemia. Eu fiquei com a vitamina D baixa, tive que estar ali suplementando, meus cabelos caíram um pouco por conta disso. Eu tive que suplementar a vitamina D porque eu passava o dia todo dentro de casa e não via luz do sol. E às vezes a gente não se percebe, porque é algo tão comum. E veja, isso tanto tem a ver com a vitamina D, e a vitamina D também tem um fator aí vinculado com a questão da saúde mental, tá? Como também está atrelado aos nossos ciclos, à nossa qualidade de vida de uma forma geral. Então, fica exposto à luz do sol pelo menos uma hora por dia. Agora, minha gente, não vou ficar meio-dia não, né? Fica de manhãzinha, à tardezinha, um horário mais tranquilinho, tá? Outra coisa, não fique deitado na cama acordado, tá? Na cama, a gente só pode fazer duas coisas, tá? Não vamos ficar mexendo no celular, não vamos ficar assistindo. Eu evito até ter TV no quarto para não ficar assistindo na cama, porque pode dar insônia. Então, na cama, duas coisas podem acontecer. Ou você dorme, ou você tem insônia. Na verdade, uma das duas coisas. Então, ninguém quer ter insônia. Então, vamos utilizar a cama apenas como ambiente para dormir. O nosso organismo, ele reage a estímulos, a coisas que estão ao nosso redor. E a cama é uma dessas coisas. Durante toda a nossa vida, a gente aprende que cama é lugar de relaxamento, de dormir, de descansar. Então, o que acontece? Se você passa a utilizar a cama para outras atividades, para jogar videogame, para assistir, para ficar no celular, para ler, para estudar, para uma série de outras coisas, gradativamente a cama vai perdendo essa sinalização para você, de ser ambiente de descanso e de dormir, e passa a ser outras coisas também. Então, quando você deita para dormir, você não tem aquele relaxamento natural do seu corpo, dizer agora eu vou dormir.
Então, evita a situação de estar na cama fazendo outras coisas além de dormir, tá bem? Então, foram essas estratégias de higiene do sono para que vocês implementem e tenham um sono de qualidade, porque ter um sono de qualidade é fator crucial para que você consiga ter uma boa memorização e para que você consiga também ter disposição, ter atenção concentrada durante os seus estudos para o Enem e assim consiga alcançar a sua aprovação. Sono é prioridade. E adolescentes têm uma necessidade de sono média de 8 a 9 horas por dia. E o sono é à noite e vamos ficar acordados estudando, preferencialmente durante o dia. Adultos têm a necessidade de 7 a 8 horas por dia. Finalizada essa primeira etapa da nossa live sobre higiene do sono, eu vou passar agora para vocês algumas das estratégias que a gente pode incluir no nosso planejamento de estudos para favorecer o estabelecimento de memórias consolidadas de médio e de longo prazo durante o nosso momento de sono, tá? Uma dessas estratégias é observe a regularidade do estudo do seu conteúdo. Se você tem no seu planejamento um estudo semanal de 5 horas de matemática, no que se refere ao padrão de memorização do nosso cérebro, é muito mais vantajoso que você estude essas 5 horas em 5 dias diferentes. 1 hora por dia, porque você vai ter a oportunidade de dormir 5 dias diferentes após ter visto esse conteúdo, do que você estudar 5 horas em um dia só. Por quê? O que acontece? Aquele conteúdo, ele acaba ganhando a relevância para o seu cérebro, porque você está vendo tanto, está fortalecendo tanto aquela memória após dormir, que aquilo ali vai ser mais facilmente consolidado com uma memória de longo prazo. Então, primeiro ponto, regularidade. Estuda o máximo de vezes possível na sua semana uma mesma disciplina. Outro fator que pode facilitar o processo de memorização dos seus conteúdos dentro do seu planejamento e conciliando com o seu sono saudável é ver mais de uma disciplina por dia e, preferencialmente, você vê o mesmo conteúdo em disciplinas diferentes. Como assim, Roberto? Se você está estudando em biologia e energia, os modos, digamos, metabolismo energético ou algo do tipo dentro da biologia, parte de biologia ecológica. Você pode ver esse mesmo conteúdo na química, na física, na geografia, na história. Isso é fantástico, porque o que acontece? Além do processo de memorização acontecer durante a noite, o que também acontece durante o nosso sono REM? O nosso cérebro, ele se transforma quase que num gerador de probabilidades infinitas. Quem leu o Guia do Mochileiro das Galáxias vai entender essa referência. É um gerador de probabilidades infinitas. O cérebro, durante o sono REM, ele meio que perde esse filtro de lógica com a realidade que a gente tem quando a gente está acordado e que impede que a gente tenha pensamentos e juntar informações que não são muito, digamos que, apropriadas. Então, o que acontece durante o nosso sono REM? A gente vai chocando informações diferentes e a gente vai encaixando elas até encontrar respostas. Por isso que é tão comum que as pessoas falem que dormem com perguntas e acordam com soluções. Por quê? Porque durante a noite o cérebro faz isso. Choca muitas informações. Então, se você estuda o mesmo conteúdo em várias disciplinas, à noite o seu cérebro vai fazer essas conexões e essa memória desse conteúdo vai se tornar, além de mais consolidada, porque são vários referenciais para uma mesma memória, como também vai favorecer muito a consolidação de um olhar multidisciplinar, interdisciplinar desse estudante com relação aos conteúdos que ele está estudando para o Enem. Para que a gente entenda melhor esse processo, o quanto ele é relevante no que se refere à memorização de conteúdos, eu convido vocês a pensar sobre o novo ensino médio. O que o novo ensino médio propõe? Tem alguém aqui que está estudando o ensino médio nessa nova modalidade, o primeiro ano do ensino médio? Qual é a lógica do novo ensino médio? São vários professores
que estão alinhados, ensinando o mesmo tema. É muito semelhante ao Enem. Os professores agora são divididos por blocos. Professores de humanas, professores de natureza, professores dentro da área de exatas, de linguagens. Esses professores, eles estão alinhados, todos ensinando o mesmo conteúdo. O aluno está vendo energia em todas as humanidades, está vendo também em natureza. Por que isso, Roberta? Gente, isso não é à toa. Isso está fundamentado nisso que eu acabei de falar para vocês. Se você vê uma mesma coisa por várias perspectivas, há uma maior probabilidade de você fazer ali uma visão, consolidar uma memória interdisciplinar daquele conteúdo, consolidando aquela memória de uma forma mais intensa, porque vão ser várias áreas do seu cérebro agindo em conjunto e fortalecendo aquela memória, como também você vai estar estudando e dançando conforme a música do Enem. O que o Enem pede de você? Interdisciplinaridade. O que a redação pede de você? Um aluno que consegue falar sobre um tema histórico, incluir biologia, incluir química, dentro de uma redação, ele está em vantagem. E como é que você vai conseguir ver isso? Estudando de forma estratégica, estudando para memorizar, estudando e dormindo bem ao mesmo tempo, alinhando essas estratégias para que a sua aprovação aconteça. Tá? Então, esse é o segundo ponto que pode favorecer a memorização dos conteúdos. O terceiro fator que eu vou enfatizar aqui, de estratégia, de estudo, que vai favorecer a sua memorização de conteúdos, aliado, claro, a um bom padrão de sono, é você fazer revisões regulares. Aí alguém vai me perguntar, Roberta, como é que eu faço uma revisão regular? Se eu tenho 6 meses para o Enem, eu tenho um monte de conteúdo para estudar, eu não sei nem se eu vou conseguir estudar tudo até o dia da prova. Como é que eu faço revisão e como é que eu estudo o conteúdo ao mesmo tempo? É impossível. E eu respondo que é possível, desde que você utilize a estratégia adequada. E a estratégia adequada, ela vai envolver planejamento. Planejamento para que você consiga estudar com rendimento. Aí cabe muito bem as técnicas de memorização que vão estar lá no curso Memória Nota 1000. Cabe outras estratégias, cabe um sono adequado. Contudo, cabe também estratégias de revisão que caibam dentro do seu planejamento. Não adianta você querer revisar estudando tudo de novo, do mesmo jeito como você estudou da primeira vez. A revisão tem que ser estratégica. E eu vou mencionar aqui 2 tipos de revisão que são estratégicas e que provavelmente cabem muito bem dentro do seu planejamento de estudos. Você vai conseguir fazer, tá? Uma delas é através de questões. Você reservar uma manhã da sua semana para que você esteja resolvendo questões dos conteúdos que você estudou há 2 meses atrás. No começo, questões aleatórias. E você, quando for resolver essas questões, você não revise o conteúdo antes de fazer as questões. Caia diretamente nas questões. Sabe por quê? Porque você vai estar treinando naquele momento memória de médio prazo e de longo prazo. O seu cérebro vai estar sendo demandado de resolver um problema, uma questão. E não saber provoca muito desconforto. E o desconforto, ele também vai ajudar na memorização. Eu lembro de uma questão do meu vestibular que eu fiz em 2008, uma questão aberta de português que eu errei. Eu nunca mais esqueci. Esse desconforto, eu imagino que vocês já passaram, e ele é importante no processo. Por isso que eu também enfatizo bastante que tão importante quanto fazer simulados é corrigir, porque entrar em contato com os seus erros também vai ser importante. Tanto para que você memorize melhor, sinta o desconforto disso, como também você consiga direcionar de forma estratégica suas revisões, os seus estudos em cima das coisas que você tem mais dificuldade. Ok? Então, voltando à ideia da estratégia para conseguir memorizar melhor, aliado ao sono. Faz questões de conteúdos que você já estudou, cai direto nas questões, não revisa o conteúdo, porque se você revisa o conteúdo e vai fazer questão, você vai acertar tudo. Porque está tudo ali na memória de curto prazo, você acabou de ver. E se você vai diretamente para questões, você está forçando o quê? A memória que você estudou há 2 meses, há 3 meses, é memória de médio prazo, é memória de longo prazo que você está ali
fortalecendo quando você cai naquela questão. E quando você erra e corrige, é ruim errar? É desconfortável? É. Só que acaba sendo também uma boa estratégia de memorização, porque você corrige e a tendência é que você não esqueça mais. Ok? Então, fazer questões dessa forma, reservando amanhã, pegando questões das disciplinas, depois revisando. Os próprios simulados também acabam sendo boas revisões, uma excelente estratégia, porque o simulado que você vai pegar, você não vai pegar só do conteúdo que você está estudando agora, em curto prazo, mas de uma forma geral. Então, acaba também sendo a revisão. E a outra estratégia que é fantástica para que você consiga memorizar os conteúdos está tendo uma regularidade. E lembra, quando a gente tem regularidade, uma frequência alta, e vendo aquele mesmo conteúdo, a gente tem mais oportunidade de memorizar, justamente porque você dorme após ter visto aquele conteúdo e é à noite que a gente consolida essas memórias. A outra estratégia que eu quero evidenciar é o uso de flashcards. Fantástico, é simples, é fácil e funciona demais. Funciona maravilhosamente bem. E como é a estratégia do flashcard? Tem aplicativos que você pode baixar no seu celular e fazer os flashcards online, ficar utilizando no celular. E também tem o analógico, que é o flashcard no papel mesmo. Que você pode fazer como? Tem umas fichinhas pautadas que vendem em qualquer livraria, que eu acho ideal para fazer os flashcards, aquelas fichinhas. Que você vai fazer o seguinte: você está estudando conteúdo, ok, tranquilo. Aí você viu um conceito importante. Eita, eu preciso lembrar do nome de todas as organelas da biologia. Então, o que eu vou fazer? De um lado, você coloca a pergunta ou você coloca o nome do conceito. Por exemplo, você coloca lá, ribossomos. Do outro lado, você vai colocar o quê? A resposta. Qual a função dos ribossomos? Você vai colocar síntese de proteínas. Ok. Aí você vai fazendo ribossomos, complexos, todos. No momento planejado, do seu dia, você vai estar pegando esses flashcards para revisar. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o flashcard e você vai olhar ribossomos. Aí você, na sua própria cabeça, sem olhar, você vai tentar responder para si mesmo. O ribossomo é a organela, responsável por isso, por aquilo, Ok. Aí você vai virar e você vai conferir. Se você respondeu certo, parabéns. Se parabeniza, fica feliz, você está lembrando. Se você não respondeu certo, confere, não tem problema. Você vai estar fortalecendo aquela memória de todo jeito. Tá? Então, você vai produzindo, eu recomendo que você produza o flashcard de todas as disciplinas e organize ela em pastinhas, de alguma forma que fique separadinho e você tenha momentos para revisar. E você tenha também esses flashcards sempre à mão. Deixa na mochila, porque, gente, imprevisto pode acontecer. Então, no imprevisto de, por exemplo, um professor faltar, ou você ter que esperar um pouquinho a mais a sua mãe em um local. Você não vai ficar ocioso olhando coisa que não te agrega na sua aprovação do Enem. Você vai pegar o flashcard e vai ficar ali, revisando e fortalecendo aquele conteúdo que você já está estudando. Tranquilo? Então, essa é mais uma estratégia de revisão que é estratégica e vinculada ao seu sono de qualidade, vai fazer com que você estabeleça essas memórias e consiga alcançar um bom desempenho durante o Enem e, em consequência, também a sua aprovação. Perceba que é uma série de detalhes que a gente vai alinhar para que a coisa aconteça. E tudo atrelado a como o nosso cérebro funciona e também a como o nosso comportamento funciona. A gente precisa dançar conforme essa música para que a gente consiga aprender bem, memorizar em longo prazo e, ao mesmo tempo, também conseguir ter uma boa qualidade de vida, uma boa saúde mental, para que você continue. Porque motivação, atenção concentrada, ela não é uma coisa que vai acontecer só quando eu quero ter e eu vou ter. Não, nosso organismo precisa estar preparado para isso, a gente precisa seguir essa linha de funcionamento do nosso organismo para que a coisa aconteça bem e a gente alcance a aprovação, ok?